Hoje eu vou te ensinar como identificar o extintor de incêndio de maneira rápida, até no escuro, para você evitar que um princípio de incêndio se torne um grande incêndio ali de bobeira. Meu nome é Douglas Paraíso, sou bombeiro militar, fuzileiro naval, dou instrução de combate a incêndio, trabalho em altura, trabalho em ambiente confinado e resgate. Hoje eu vou falar sobre formas de identificação de extintores rápido. Eu não vou me ater, como nos outros vídeos, a normas, a conceitos. Eu vou falar o que vale na prática para você conseguir identificar rápido o extintor, pegar o extintor certo para a classe correta e resolver o seu problema. Como você já deve saber, extintor de incêndio é para princípio de incêndio. Não adianta você pegar um negócio desse aqui e ir num grande incêndio já sua casa tomada pelo fogo e tentar resolver com um extintorzinho desse aqui. Os extintores vão durar ali de 30 segundos, 1 minuto. Então isso aqui é para quando o incêndio está no princípio, a primeira fase ali do incêndio. Muita gente já conhece os extintores. Se eu perguntar a alguém que está fazendo uma prova ali, ela vai saber responder. Só que na hora do incêndio, cola as placas, não sabe o que fazer. Então, eu vou ensinar técnicas aqui para você identificar rápido pelas características físicas dos extintores. Já falei nos vídeos anteriores de teoria do fogo, elementos essenciais da combustão, já falei sobre as classes de incêndio, agora eu vou entrar na parte do combate propriamente dito, viu? Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro extintor. Extintor de água pressurizada, famoso extintor de AP. Normalmente você vai ver os brigadistas, bombeiros civis falando ali, pega o AP para mim. Você já sabe que é o extintor de água pressurizada. Aqui dentro tem água, 80% água, 20% material propelente, que vai fazer essa água sair ali de dentro. Muitas vezes acontece da pessoa balançar o extintor e tá cheio d'água, tá bom, isso aí não vale. Se ele tiver cheio d'água, mas tiver sem pressão, você vai apertar o gatilho aqui e não vai sair nada. Esse extintor aqui vai ter 10 litros a carga nominal dele. O jato dele chega ali de 10 a 15 metros e ele serve exclusivamente para a classe A. Não sabe quais são as classes de incêndio? Clica aqui no card que eu já fiz vídeo sobre isso. Todo extintor vai ter isso aqui, ó, na frente dele, o rótulo do extintor. No rótulo tem tudo sobre ele, o que pode fazer, o que não pode, a classe que você deve usar, como você deve agir, NBR, mas dificilmente alguém na hora do incêndio vai parar para ler isso aqui. Nem em treinamentos que eu dou, ninguém para ler isso aqui. Imagina a hora do incêndio real que você vai estar nervoso. Então, vamos identificar o extintor pela característica física. Você olhando de longe, já vai saber que extintor é esse. Se você estiver no local confinado com fumaça, visibilidade reduzida, só no tato, você consegue distinguir esse extintor aqui. Então, esse extintor aqui, de água pressurizada, repara que ele é o extintor de baixa pressão. Ele vai ter um manômetro aqui, ó, que vai estar marcando o material propelente. Esse manômetro tem que estar sempre na faixa verde. Outra coisa que vai te ajudar a identificar o extintor de água, tem essa solda aqui, ó, tanto em cima quanto lateral. O nome dessa solda aqui chama costura. Então no escuro, eu pego aqui, pô, o extintor é grandão, tem aqui a costura, tem aqui o manômetro. Outra característica, o bico dele aqui, ó, é fino. Como o jato tem que atingir 10 a 15 metros, você vai reparar que o bico dele aqui é fino. Então peguei no escuro, tem costura, tem manômetro, bico fino, só pode ser o de água. Mas tem uma característica melhor ainda para você identificar, que é o barulho. Repara quando eu bato nele, ó, faz um barulho de lata. Se você bater com um aqui, ó, repara que tem um barulho de lata característico. Vai ficar mais fácil de você identificar esse extintor mesmo no escuro. Você vai saber que é o extintor de água para a classe A. Então, associe isso aqui, ó. Para a classe A, que são os materiais sólidos, você vai usar o extintor de água. Então, tenta massificar isso na sua cabeça e vai dar certo, tranquilo? Então vamos lá, esse aqui é o extintor de PQS, pó químico seco. Ninguém vai falar, vou pegar o pó químico seco. Normalmente a pessoa, o brigadista vai falar, vou pegar lá o PQS. O PQS tem outras características que vai ficar fácil identificar ele também, mesmo no escuro. Primeiro, o PQS, o mais comum é o pequeno, é o de 6 kg de carga nominal. Só que você não pode levar isso em consideração sempre, porque tem de 6, tem de 9, tem de 12 quilos. E o de 12 quilos é do tamanho do de água. Então é muito parecido, porque repara, ele também tem manômetro, que tem que estar na faixa verde. Ele também tem costura, porque é o extintor de baixa pressão também. Então o que vai diferenciar os dois se eles forem do mesmo tamanho? O PQS, repara que o bico dele aqui, ó, vai ser bem mais grosso. Por quê? Como é um pó químico, se fosse um bico fino ia entupir toda hora. Então, enquanto o extintor de água tem um bico fino, o PQS é o bico aqui, ó, bem largo. O jato desse extintor chega mais ou menos ali uns 5 metros. Então, enquanto o de água chega a 10 a 15, esse aqui 5 metrinhos só. Então, você tem que chegar um pouco mais perto com esse tipo de extintor. E outra característica mais fácil ainda para você identificar o PQS e diferenciar ele ali do de água pressurizada é o barulho. Ó,
Enquanto o de água tem um barulho de sino, aquele barulho de lata característico, o PQS tem esse barulho seco. Então você pegou o extintor, se eles forem do mesmo tamanho, tem costura, tem manômetro, vai lá no bico. Opa, o bico dele aqui é bem largo. Fui no barulho, pô, não tem como se enganar. O barulho dele é seco, enquanto o extintor de água tem aquele barulho característico. Só que enquanto o extintor de água, ele só serve para a classe A e é proibido para a classe B e C. Porque se você tacar água na classe C, materiais elétricos, você tem o risco de tomar um choque. Se tacar água no líquido inflamável, classe B, vai acontecer o fenômeno do boil over, que eu já fiz vídeo sobre. Clica aqui no card. Já esse aqui, o PQS, serve para as classes B e C, tanto para o líquido inflamável, onde ele é mais eficiente, quanto para os materiais elétricos também. Entretanto, esse extintor aqui, ele tem uma peculiaridade. Esse pó aqui é bem corrosivo. Então se você taca ele no material elétrico, pode acontecer daquele pó entrar ali nos circuitos e danificar o material. Às vezes você vai apagar um incêndio ali no material elétrico ali de valor pequeno, numa cafeteira, num computador, e você vai estar danificando uma máquina ali do seu chefe ou da sua empresa que custa 2, 3, 4, 5 mil reais. Fique sabendo que tem outro extintor que vai ser melhor para o material elétrico. Apesar do PQS servir para a classe B e C, ele vai ser melhor, vai danificar menos, vai ser mais bem utilizado na classe B, nos líquidos inflamáveis, tranquilo? E temos ainda o CO2, dióxido de carbono. Ninguém fala assim, vou pegar o dióxido de carbono. Todo mundo fala, eu vou pegar o extintor de CO2, CO2. Esse extintor aqui, dá pra ver que ele é diferente. A 200 metros de distância eu consigo identificar esse extintor aqui, porque ele é o único que tem isso aqui, ó, difusor. Difusor com punho. Pra que serve o difusor? Esse extintor aqui é o extintor de alta pressão. O que acontece? Se não tivesse o difusor aqui, esse jato de alta pressão ia sair de qualquer forma. Então o difusor vai auxiliar para direcionar aquele jato. E para que serve o punho? Justamente para segurar. Porque se ao invés de segurar no punho, você segurar no difusor, vai acontecer de queimar a sua mão. O jato, quando sai ali, sai congelando esse difusor aqui. Você vai reparar que ele vai ficar branco. O CO2, ele é bem mais pesado, você vai reparar que ele é bem mais pesado que os outros. Esse extintor aqui, apesar da carga nominal dele ser de 6 kg, 4, 8 kg, ele tem a parede do cilindro bem mais grossa por ser de alta pressão. E por a parede do cilindro ser bem mais grossa, ele é bem mais pesado. Vocês vão reparar, nada que ninguém consiga carregar. Qualquer um brigadista consegue carregar isso aqui, tá? É mais pesado, mas você vai conseguir. Repara que ele também não tem manômetro. Imagina se eu botasse uma peça de plástico aqui de qualquer jeito com esse extintor de alta pressão e explodir essa peça toda hora. E como ele é alta pressão, repara que ele também não tem costura. O cilindro aqui é inteiriço. Ele também serve para as classes B e C, tanto para o líquido inflamável quanto para o material elétrico. Entretanto, ele é muito mais eficiente contra os materiais elétricos, porque o CO2 é um gás inerte que vai tomar conta do oxigênio ali, vai eliminar a chama e não vai danificar nada. Já quando você for usar ele nos líquidos inflamáveis, você já tem que ter cuidado. Por exemplo, se tiver uma frigideira aqui com óleo quente pegando fogo, eu pego esse extintor aqui, cheio de pressão, taco nessa frigideira, o que pode acontecer? Jogar a frigideira longe. Aí se eu não conseguir apagar aquele óleo quente que pode ter pegado em outros materiais combustíveis, 30 segundos depois, que é mais ou menos quanto tempo você gasta para eliminar tudo que está aqui dentro, você piorou a situação. Então, apesar dele servir para a classe B e para a classe C, ele é muito melhor para a classe C. Então repara, como na classe A, você lembrou que são para materiais sólidos, classe A, estou de água. O CO2 você vai utilizar bem na classe C, nos materiais elétricos. Então tenta associar isso, que vai ficar mais fácil você gravar, principalmente na hora dos apuros ali, na hora do evento real acontecendo, tranquilo? Outra coisa que eu não falei, que é muito importante, existe uma diferença entre proibição e funcionalidade. Por exemplo, se eu tacar o extintor de CO2 em cima do material sólido, em cima da madeira, do papel, da borracha, da classe A, acontece o que com você? Exatamente, nada! Por quê? O CO2, que é um gás inerte, ele não vai te atingir, não vai acontecer nada contigo. Ele não é proibido, repara, não tem nada escrito que ele é proibido aqui. O de água é proibido tacar na classe B e C, e os motivos eu já expliquei. Agora, esse aqui não é proibido, mas ele não é eficaz. Se eu tacar esse extintor aqui, se eu tacar o CO2 em cima da madeira, do papel, do papelão, aquela chama pode até apagar superficialmente. Entretanto, como eu falei nos vídeos sobre as classes de incêndio, o material sólido queima em superfície e profundidade. Então provavelmente você vai apagar aquela chama superficialmente e o fogo vai voltar.
E outra coisa desse extintor aqui, que ele é no mínimo ali umas 4 vezes mais caro que o extintor de água. Então imagina que a tua empresa tá pegando fogo em um monte de caixotes, pallets, material sólido. Você pega o extintor de CO2, que é 4 vezes mais caro, usa e o fogo volta. Vai tomar uma justa causa de bobeira, né? Não, é brincadeira, eu não sei se vai dar justa causa, mas você vai estar usando um extintor que é mais caro e não vai ser tão eficiente quanto aquela classe ali. Então você tem que reparar isso. Sempre tem que identificar a classe rápido, pegar o extintor certo e debelar a chama o quanto antes. Então, recapitulando, como eu identifico o extintor de água? 10 litros, tem costura, tem manômetro, o bico é fino e tem barulho de lata, barulho de sino. Como identifica o extintor de PQS? Mais comum de 6 kg, mas mesmo que ele tenha 12 kg e seja do tamanho do de água, ele também tem costura, também tem manômetro, o bico dele é mais largo e o barulho é seco. Extintor de CO2 é o único que tem difusor com punho, além de ser mais pesado e o cilindro ser inteiriço, não tem costura e também não tem manômetro. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixar o seu like. Comentários construtivos são sempre muito importantes para o nosso canal também. Utilização do extintor. Você vai reparar que todo extintor tem um gatilho, a alça de transporte, tem o pino de segurança e o lacre de segurança. Para que serve o lacre? O lacre me diz que o extintor está pronto para uso. Ele não foi violado aqui ainda. E extintor sem lacre é o quê? Não é extintor usado, porque toda empresa tem um espírito maligno, um estopor, que vai lá e rompe esse lacre aqui de sacanagem só pra ver como é. Aí eu te pergunto, na hora do incêndio, tem 2 extintores iguais, só que um tá com lacre e um tá sem, você vai pegar qual? Justamente, vai pegar um com lacre porque você não é idiota. Então, se romper o lacre, eu não tenho como saber se esse extintor foi usado ou não. Aí o técnico de segurança da empresa, o responsável, vai ter que mandar para fazer o reteste. E isso aqui é o pesadelo de alguns técnicos de segurança de algumas empresas, né? Nunca rompa o lacre de sacanagem. Se vê alguém rompendo, dá os porros, porque isso aqui é para segurança de vocês. O pino de segurança serve para quê? Para evitar o disparo acidental. Antes de eu utilizar o extintor, eu tenho que fazer o quê? Retirar esse pino aqui. Só que olha só, extintor não é granada. Muita gente quer pegar esse pino aqui e ficar puxando. Dependendo do fabricante desse lacre, o lacre é duro pra caramba. Aí eu já vi marmanjo em treinamento fazendo assim, ó, dando o dentinho no lacre para arrebentar. Sendo que se ele tivesse feito o movimento certo, que é o giro do pino, o lacre arrebentaria muito mais fácil. Então o pino não foi feito para puxar. Você gira o pino primeiro, rompe o lacre, depois tira esse pino. Você vai fazer um teste no chão e vai para o incêndio. Por que eu faço o teste antes? Isso aqui é um equipamento como outro qualquer, pode dar falha. Então faça o teste antes de ir para o incêndio. Às vezes o cara pega o extintor, rompe o lacre ali e vai correndo 100, 200 metros. Chegou lá, o extintor não funcionou. Vai ter que voltar para pegar outro. Enquanto isso, o incêndio está aumentando e pode vir a se tornar um grande incêndio porque você demorou. Outra coisa, o gatilho é muito fácil de usar, é só apertar ele aqui. Agora, a alça de transporte é muito importante. Você vai utilizar como? Você vai botar a mão aqui, ó, por baixo da alça e vai carregar o extintor. Muita gente, eu já vi treinamentos que o cara ensina você pegar o extintor e botar aqui no ombro. Você correr ou tirar uma foto com esse extintor aqui fica legal pra caramba, né? Mas aí você tem um problema nas costas, tem um desvio de coluna, vai dar um problema aqui de bobeira. Você pode cair, se machucar, então não inventa. Extintor vai ser na palma da mão aqui, ó, levando pela alça de transporte. O cara estudou anos para fazer isso daqui e você quer inventar de levar o extintor aqui em cima no ombro e muita gente leva o extintor aqui, ó, ninando o extintor. Aí você cai, bate de cara no chão, se machuca de bobeira. Então, recapitulando, proteção e incêndio. Primeiro, identifica a classe de incêndio. Identifica o tipo de extintor. Retire o lacre. Como é que eu retiro o lacre? Girando o pino. Tira o pino dali. Faça o teste do extintor no chão. Aí sim, eu vou correndo pro incêndio e vou tacar ali, ó, distância de segurança na base do fogo, de preferência a favor do vento. Dessa forma você vai resolver o seu problema, vai resolver o princípio de incêndio e é muito melhor você usar um extintor desse aqui. Um brigadista, um bombeiro consegue apagar um princípio de incêndio com um extintor desse aqui facilmente. Agora, se você demorar muito, esse princípio de incêndio vai se tornar um grande incêndio, isso aqui não vai servir mais, aí você vai ter que montar linhas de mangueiras. Uma pessoa só vai ter dificuldade para combater, vai depender de uma equipe. Então, se você puder resolver com isso aqui, o quanto antes melhor. Brigadista, bombeiro, resgatista, tem que ter agilidade, tem que ser safo. Treine isso aqui, treina com o extintor no claro, com o extintor no escuro, até massificar e ficar na massa do sangue.
Eu vou nos próximos vídeos estar trazendo mais conteúdos a respeito de extintores, utilização de mangueiras de incêndio e combate a incêndio em geral, além de resgate, nós e voltas, trabalho em altura, trabalho em ambiente confinado e outros conteúdos que eu estou bolando aqui para o nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like e deixe um comentário aqui a respeito do que você achou e o que você quer ver para os próximos vídeos, beleza? Até o próximo vídeo.